Olá, bem-vindos e bem-vindas ao 10º podcast SKF. Eu sou o Zucoloto e hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante também, Customer Centric, o que eles valorizam. Para este bate-papo, nós convidamos 2 profissionais de excelência também nesta área. Nós vamos conversar hoje com a Beatriz Katsuta, que ela é gerente de Customer Obsession, e o Murilo Soler, que ele é gerente geral de logística e comércio exterior, ambos da SKF Brasil. Sua empresa tem foco no cliente? Tem certeza disso? Como você valoriza as oportunidades de melhoria que os seus clientes apresentam? Nós vamos ter essas respostas e também, e as áreas da empresa estão engajadas para oferecer soluções aos clientes? Eu tenho certeza que este episódio causará um impacto positivo na forma de entender e atender clientes. Para falar deste tema de alta relevância, eu quero convidar já para estar aqui conosco a Beatriz Katsuta. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada pelo convite, Zucoloto. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, com você e com o Murilo. Nós que agradecemos também, Beatriz. Murilo, bem-vindo ao nosso bate-papo. Olá, Zucoloto. Olá, Bia. É um privilégio estar aqui com vocês hoje e com os nossos ouvintes. Que bom. Beatriz, eu gostaria que você então pudesse iniciar esse nosso podcast falando qual é a missão da sua área, uma vez que ela tem um nome bastante interessante, né? Obsessão pelo cliente. Estou muito curioso para te ouvir, eu tenho certeza que nossos ouvintes também. A nossa principal missão é estar presente em todos os canais junto com os nossos clientes. Nós temos um time de vendas internas, cujo maior propósito é trazer essa voz dos clientes em todos os níveis, em todos os canais para dentro da SKF, atuando como o principal elo do cliente, do mercado, com todas as áreas dentro da organização. Além disso, nós também temos um time de suporte técnico ao cliente para dúvidas técnicas, que está presente com os mecânicos, os engenheiros de aplicação, e assim nós conseguimos estar aí no dia a dia presente na aplicação dos nossos produtos. E eu não posso deixar de falar do nosso programa de fidelidade, os Mestres do Varejo, que nós temos junto com os nossos parceiros, os nossos distribuidores, cujo nosso principal foco são as revendas nos mercados industriais e automotivo. Excelente, Beatriz. Segura aí um pouco que eu quero explorar um pouco mais esses canais e verificar o quanto que a SKF realmente valoriza os clientes. Eu tenho certeza, por ter uma área estratégica só cuidando disso e sendo a voz do cliente aí dentro, tenho certeza que os ouvintes aí vão se apaixonar. Murilo, e da sua parte, qual é a missão da sua área? Você que atua em logística, por favor. Zucoloto, a gente tem o papel aqui, de uma forma bem resumida, de fazer toda a logística, né, e distribuição dos produtos e soluções para nossos clientes na América Latina. Então, trabalhando aí lado a lado com a área de Customer Obsession e a área de vendas externas. Muito bom, Murilo. Beatriz, eu gostaria que você pudesse, né, uma vez que o seu foco também é colocar o cliente como centro das atenções, colocar toda a força da sua equipe para ouvi-los, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco, né, quais são as ações que você destaca na sua área, que elas são imprescindíveis, uma vez que o mercado sempre diz, quando nós temos uma empresa que é focada no cliente, ouvindo o cliente, elas têm a característica e a tendência de ser mais lucrativas. Você poderia compartilhar conosco quais são essas principais ações da sua área? Excelente pergunta, Zucoloto. É muito importante destacar a principal ação é a pesquisa de satisfação dos nossos clientes. É imprescindível para as organizações conhecerem a percepção dos clientes. E com base nessa percepção do cliente, que nós podemos trazer as informações junto com as demais áreas, e isso vai resultar em planos de ação
para que a gente consiga adaptar e melhorar os nossos processos para o atendimento e proporcionar uma melhor experiência para os nossos clientes. Uma vez que um cliente tira uma dúvida técnica com o engenheiro, vocês aproveitam isso para melhorar os processos internos, é isso? É muito legal de ver como hoje todas as áreas têm a maturidade de colocar o cliente no centro, entendendo a necessidade do cliente e propondo melhorias nos produtos, nos processos, inclusive na forma como hoje nós nos relacionamos com os nossos clientes. Olha só que interessante, Beatriz. Então, pelo que eu estou percebendo já nesse nosso início de bate-papo, a SKF tem essa área, né, que é o Customer Obsession, que é a voz do cliente, mas pelo que você me disse, todas as áreas também já estão e tem essa cultura, né, de ouvir o cliente e apoiar a sua equipe, é isso? Exatamente, Zucoloto. Inclusive, o nosso amigo Murilo aqui hoje é um dos nossos grandes parceiros nessa jornada de melhoria contínua na experiência aí dos nossos clientes. Puxa, que legal. Já que você citou o nome dele, Murilo, e na sua área de logística, né? Como é que você consegue passar essa cultura, esses objetivos para a equipe entender, para que ela possa entender de fato a importância do foco no cliente? Gostaria que você pudesse compartilhar conosco. Zucoloto, Bia, esse tema tá tão no nosso, encurtido no nosso DNA. Hoje mesmo, né, a Bia fazia parte comigo de um fórum falando sobre gatilhos mentais, e aí o tema central era Customer Centricity, então a gente está muito em sintonia. Bem, aqui o nosso ponto de partida é sempre manter uma comunicação clara, né, e aí garantir que todos mesmo, a companhia como um todo, remando para um objetivo comum, que é, de novo, dar ou proporcionar uma jornada para o cliente excepcional, né? Então, isso, a partir daí, a gente formata, né, todo o formato de trabalho, planeja a demanda, define-se capacidade produtiva, todo o processo de transformação do material, né, toda a parte de movimentação, até a entrega final, né? Então, ou seja, a gente, cliente a cliente, ou canal a canal, a gente vai customizando, né, soluções e criando alternativas para cada vez mais, né, ou melhor, entregar para o cliente. Então, eu vou te dar um exemplo aqui bem recente, né? A gente sabe que a gente tem aí um fórum que a gente chama de plano tático, que a gente roda a cada 4 vezes ao ano, e trazemos clientes aí ao vivo, né, para falar um pouco da percepção deles para com a SKF. E aí, num dos últimos fóruns, né, um cliente fez uma crítica construtiva ao vivo aí para 250 pessoas, e ali a gente tinha a sensação até então que com esse cliente o nosso formato de entrega estava sendo bom o suficiente, e de fato não estava. E aí, juntamos esforços, né, para, de novo, remanejar todo o formato de entrega, né? Hoje é um cliente específico que faz distribuição aí para 700 varejos ao longo do país e requisitava, né, alguns processos específicos para que facilitasse todo o recebimento e distribuição para essas 700 lojas. Então, a gente vive com o cliente lado a lado, nesse processo de transparência, de receber feedback e, a partir daí, customizar a solução. Olha, Murilo, o que eu acho muito interessante nesse nosso bate-papo é que uma empresa, né, e essa é uma teoria muito forte, uma empresa ela fideliza não apenas pelo fato de vender melhores preços, mas principalmente quando ela consegue ouvir o cliente, entender a sua dor, o que a gente pode chamar aí de alguma reclamação, ou então, melhor ainda, uma oportunidade de melhoria, e transformar isso numa solução. Não é essa a ideia que você trouxe? Exatamente, Zucoloto. Principalmente por conta da nossa característica aqui de ser multicanais, né? Então, a SKF do Brasil está presente aí em 18, 20 tipos de indústria, né? Cada um com a sua sazonalidade, com o seu formato de trabalho, o que, de certa maneira, exige, né, da gente customizar a solução. Eu não posso ter um padrão e aí simplesmente querer com que esse padrão se aplique, né, para todos esses canais e multissegmentos. Exige mais da gente, mas a gente aprende muito com isso
e dentro do possível, desenha e customiza soluções exatamente para poder fazer frente a essa variedade, né, de multicanais. Uma das coisas que você citou, Murilo, que é muito importante, eu tenho certeza que os ouvintes já podem aplicar isso no dia a dia, que está dentro da cultura SKF, é isso. Eu não tenho um padrão e os meus clientes devem se adaptar a eles ou a este padrão. Eu ouço e trago isso para dentro de casa para melhorar o meu produto e o meu serviço. Excelente. Eu quero ouvir agora a Beatriz. O Murilo falou aqui de situações, eu acredito que isso é muito ético. Olha, nós temos tanto elogios como nós temos desafios para melhorar. Como transformar, Beatriz, na tua experiência aí, experiências negativas ou então uma crítica em mudanças positivas, né, de um modo muito natural? Como é que é a tua experiência, você que está diretamente também nessa área? Pergunta interessante, Zuccolotto. Quando eu escuto experiência negativa, isso me remete automaticamente para um cliente insatisfeito. E normalmente a insatisfação de um cliente, ele vem através de uma falha de comunicação ou até mesmo uma falta de alinhamento aí de expectativas, né? Então, hoje nós temos uma cultura de muita proximidade com os nossos clientes. E as experiências negativas, elas vêm se tornando grandes oportunidades para a gente criar soluções, melhorias junto com os nossos clientes. E como que a gente faz isso? A gente vai até o cliente, a gente entende o negócio do cliente, qual é a dor do cliente. E aí o time de Customer Obsession é o principal protagonista, trazendo isso para dentro da SKF e alinhando uma estratégia junto com as outras áreas. Excelente, Beatriz. Eu imagino que vocês devam gerar internamente um grau de satisfação muito grande, porque cada vez que a gente transforma, né, a dor de um cliente numa solução para ele, o time também recebe aí, eu tenho certeza, o mérito disso tudo, né? Exatamente, porque a dor do cliente é o que realmente importa. A dor do cliente é a nossa dor no final das contas, né? Então, nós temos exemplos recentes, por exemplo, do nosso programa de fidelidade Mestres do Varejo, no qual nós recebemos a informação de alguns atritos, algumas dificuldades no site para fazer o cadastro de revendas, para fazer troca de pontos. E aí, quando nós trouxemos isso em conjunto aí com outras áreas e nós fizemos uma análise, nós nos colocamos no lugar dos nossos clientes e aí, então, identificamos várias oportunidades de melhoria, né? Então, é muito importante aí a gente ter esse trabalho em equipe com todas as áreas para a gente conseguir encontrar soluções e principalmente tendo essa empatia, esse sentimento aí de cliente. Beatriz, enquanto você estava respondendo, eu estava aqui lembrando, né, em vários podcasts que nós já gravamos e principalmente também essa questão da inteligência emocional, um ambiente psicologicamente seguro, e uma das coisas que eu acredito que você deva trabalhar muito a sua área e os demais setores da SKF é justamente a empatia, não é? A empatia é uma habilidade que o tempo todo nós estamos melhorando. Colocar no lugar do outro, entender a percepção do outro, compartilhar ideias, conversar sobre ideias. É assim que nós amadurecemos e nós conseguimos crescer em conjunto com um propósito só, sempre focado no cliente. Excelente, Beatriz, a tua experiência, o quanto que a sua área impacta os negócios. Murilo, pensando nos clientes multicanais, como aplicar mudanças positivas que a Beatriz colocou aqui, falou bastante também sobre empatia, né? Garantindo a satisfação do cliente através aí dos vários processos que você e a sua equipe lideram? Se eu posso resumir, a gente coloca as cabeças pensantes juntos, o time engajado, para fazer acontecer da forma que o cliente gostaria de ser atendido. E a gente segue, né? Isso é um pouco tá no nosso DNA, persistindo para que, com a melhoria contínua, para que isso não ocorra novamente e aí eu passe a ter fluidez nesse processo reformatado até a entrega final, né?
E aí eu posso te dar vários exemplos, né? Isso acontece constantemente. A gente tem um organismo vivo aqui na operação, então remanejando prioridades dentro do centro de distribuição, que estava para sair numa carga fracionada, passa a sair numa carga flash, por exemplo, né? Desenvolver uma etiqueta específica, né, que vai facilitar a conferência do cliente lá na ponta, uma montagem de kit, né, que não está no catálogo, mas a gente consegue customizar e também entregar essa solução para o cliente. Então, tem múltiplos exemplos aqui, mas o nosso objetivo principal é, de novo, reverter essa má experiência, reverter rápido, né, com muito senso de urgência, e aí permear para que esse, né, hipotético erro ou esse erro não volte a acontecer através da melhoria contínua. Murilo, tanto na sua fala quanto na fala da Beatriz, eu que conheço os valores da SKF e os ouvintes que estão tendo esse primeiro contato, talvez não tenham tanto conhecimento, mas por outros podcasts eles já estão percebendo, um dos valores da SKF é a ética elevada. E da forma como vocês falam, é tão claro, é tão transparente, que na verdade vocês não prometem nunca errar, mas vocês prometem transformar um equívoco ou uma oportunidade de melhoria em grandes soluções para justamente fazer o cliente como o centro da atenção de vocês. Eu acho isso incrível, Murilo. Vocês, assim, estão de parabéns pela forma como vocês conduzem a área de vocês. Antes de nós finalizarmos aqui o nosso podcast, eu gostaria de ouvir a experiência da Beatriz. Eu também atuei 7 anos em pós-vendas e sei que muitas vezes o cliente ele não tem 100% de razão, porém, ele tem razão, né, na sua reclamação, talvez a forma como ele reclamou não é adequada. Como fazer, Beatriz, na tua experiência, que a sua equipe interna mantenha-se motivada, mesmo quando recebe um cliente, talvez, que não tenha colocado ali uma oportunidade de melhoria de uma forma adequadamente correta? Como é que você trabalha emocionalmente com a sua equipe? O time ele se sente motivado justamente porque a voz deles não é anulada. Pelo contrário, a voz do time de Customer Obsession é a voz ativa dentro da organização. E indo além, quando a gente fala de uma organização centrada no cliente, a voz de todos os colaboradores é extremamente importante. E por isso que um dos nossos valores trabalho em equipe, aqui ele é de fato colocado na prática. Não é um valor que está escrito somente nas paredes e nos nossos websites, e sim é o que nós praticamos todos os dias. Então, se o cliente precisa de uma informação, de uma entrega numa data específica, a gente traz essa demanda e junto aí com o time, inclusive de logística, o time do Murilo, a gente toma uma decisão em conjunto de como proporcionar a melhor entrega para o cliente. E se for necessário, a gente faz uma rodada junto com o cliente, para a gente conseguir chegar num consenso de atendimento do melhor prazo, do melhor modal de entrega. Por quê? Essa necessidade do cliente também se torna a nossa necessidade. Eu gostaria que você pudesse compartilhar, Murilo, como fazer com que o cliente, ainda que seja envolvido, né, em muitas soluções, não veja e não tenha esta complexidade do dia a dia que é resolver problemas. Como que você ameniza isso? É muito importante, quero ouvi-lo e os ouvintes também. Ô Zucolotti, sabe que a gente adora resolver problema, né? A gente sente até falta quando tem um dia tranquilo. Mas, verdadeiramente, nosso papel ele é cuidar, né? Para que o cliente ele tenha a melhor experiência possível comprando, seja um produto ou um serviço SKF, né? Sabe que ao longo desse ano de 2020, a gente desenvolveu aqui o que a gente chama de torre de controle, que ele tem o intuito, né, de colaborar na jornada do cliente e fazendo com que, aí, especificamente, a equipe de logística, né, seja sempre um passo à frente para que em qualquer desvio, né, seja no processo de importação, de desembaraço, né, ruptura de demanda, ou algum problema dentro do armazém ou na entrega final, a gente consiga se antecipar, né, levantar a mão, entrar em contato aqui com o time de Customer Obsession, para que aí automaticamente dê essa notícia para o cliente. Então, ao longo de 2020, a gente se estruturou muito nesse sentido, aí com
o viés digital e aí criando uma infraestrutura e para dar robustez, né? E facilitar essa experiência com o cliente, né? Murilo, eu percebi mesmo quando você estava falando que vocês são apaixonados por resolver problemas e quem não é apaixonado em resolver problemas para o cliente realmente vai ter problemas realmente como fornecedor, né? Vocês têm vida longa porque vocês têm paixão pelos clientes de vocês. Murilo, antes de ouvir a Beatriz, eu gostaria que você pudesse trazer aqui para nós algum exemplo que você falou assim, ó, esse foi incrível, foi fantástico a forma como nós conduzimos essa solução. Claro que você vai ter toda a liberdade de não citar o cliente para não expor, mas eu gostaria que você pudesse trazer esse exemplo para servir como alavanca motivadora para quem está nos ouvindo. Muito bom. A gente tem alguns cases aqui, eu queria citar um que está bem fresco na memória. É um cliente com aproximadamente 25 filiais ao longo do Brasil, que veementemente fazia reclamações no seu processo de conferência, né? E a partir daí, a gente tem um escritório de projetos dentro da nossa área logística, fizemos contato com o cliente, fizemos algumas rodadas com o time operacional, com os compradores, com a própria diretoria desse cliente, para, de novo, entender, né, aonde estava ali o bottleneck, né, o que a gente precisava ajustar, né. E aí foram aí 3 meses e meio, aproximadamente, de troca de informações e um redesenho por completo, né, na operação e no formato desde o momento que a gente recebia, né, o pedido do cliente, né, é um cliente que praticamente faz reposições diárias, então entender esse formato e aí a partir daí a gente foi, né, a 4 mãos aí com o cliente customizar uma solução até que ele ficasse satisfeito. Então, esse trabalho a 4 mãos, o Coloto, a gente customiza a solução envolvendo o próprio cliente ou a sua área ali, seja de tecnologia, seja até mesmo operacional, e aí juntos, né, a gente sabe que consegue fazer melhor e colocar a SKF aí como o fornecedor preferido desse cliente. Então, eu tenho vários exemplos para citar, mas esse engajamento, né, das nossas equipes aqui que estão no back office, apoiando os negócios, apoiando a área de Customer Obsession, isso tá no DNA, né? Se você vier aqui à SKF e perguntar para qualquer colaborador que está, por exemplo, operando uma máquina de empilhadeira, ele tem essa paixão, né, em poder proporcionar e fazer o melhor, né? Porque ele sabe que no final aquilo não é para o seu gestor imediato ou para a diretoria da SKF, né? Sabe que tem um cliente ali do outro lado com uma expectativa altíssima de receber um produto, né, em perfeitas condições e no tempo adequado. Então, isso está no nosso DNA e, de novo, é sempre um prazer poder resolver problemas e criar aí situações que possa continuar encantando o cliente para trabalhar conosco. Beatriz, depois de ter ouvido você, o Murilo, vários exemplos de cuidado, de zelo com os clientes SKF, como criar uma cultura para o cliente? Ou seja, que todas as áreas tenham o olhar do cliente. Como implementar isso, hein? Você pode passar a sua experiência aqui para nós? Bom, quando a gente fala de criar uma cultura, natural que a gente tenha que passar aí por um processo de transformação. A SKF passou por esse processo de transformação cultural e eu tenho que confessar aqui e dizer para vocês que eu, inclusive, passei por esse processo de transformação cultural e transformação de mindset. Eu venho de área de operações, que é a área justamente do Murilo, na área de logística, e hoje eu estou aqui junto com os nossos clientes no Customer Obsession. Murilo, nós estamos chegando ao final do nosso podcast e eu gostaria que você pudesse deixar aqui uma última mensagem para que possa servir aí de grande proveito para os nossos ouvintes. Zucoloto, e aí uma mensagem para todos os nossos ouvintes, né? Concordo 100% com a posição da Bia. Transformação cultural é fundamental para criar esse mindset, né? E ter o cliente como protagonista
principal dos nossos negócios, nossas soluções. Beatriz, muito obrigado por você ter dividido as suas experiências conosco. Um grande abraço para você. Muito obrigada, Zucoloto. Muito obrigada, Murilo. E muito obrigada para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Murilo, por você ter separado o seu tempo, a tua experiência, o teu conhecimento comigo e com os nossos ouvintes. Um grande abraço. Zucoloto, eu que agradeço aí pela oportunidade de poder compartilhar um pouco da nossa experiência, focado, né, no nosso mantra aqui de Customer Centricity. Bia, valeu pela dobradinha, um grande abraço a todos. Este foi mais um podcast SKF. Agradecemos você que ouviu este episódio e convidamos também você a compartilhar este conteúdo em suas mídias sociais e com seus amigos. Sigam a SKF em suas redes sociais e não deixem de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento. Deixo aqui um grande abraço e até o próximo podcast SKF.